Fala galera, beleza? Pois é, retornando com os vídeos de review do canal, e não poderia ser melhor com Dorohedoro, né? Uma galera estava pedindo e... cara, chegou a hora de falar a nossa opinião e... algumas análises sobre a edição nacional dessa obra maravilhosa. Mas, antes de falar do mangá em si, é muito importante falar sobre a adaptação em anime que essa obra tem. Ela foi animada pela MAPPA e... hoje está disponível na Netflix em 3 episódios e vale muito a pena você assistir. Você que não leu ainda ou você que já leu a obra, eu acho que é importante ter contato com essa adaptação porque a ordem dos acontecimentos é diferente e eu acho que isso deu uma outra pegada para a história, sabe? Você consegue ter outra experiência com a obra. No começo você vai ficar um pouco assustado com o CGI, mas eu garanto que isso vai passar. Bem, falando um pouco melhor sobre o mangá, ele é escrito e ilustrado por Kei Hayashida, mangaka responsável também por Maken Other, que foi publicado de 2000 a 2001 e reeditado e relançado em 2008 como Maken Other Jack, e também responsável por Dai Dark, que é outro mangá que eu tô muito ansioso para ter contato, porque segue o mesmo padrão de arte do Dorohedoro, arte inclusive que eu acho impecável. E já podemos começar a falar sobre o mangá desse ponto. Simplesmente os traços e artes da mangaka. Que, cara, ela consegue mesclar entre um caos e um nível de detalhe absurdo. Eu acho que isso dá uma característica única à obra e complementa ainda mais a história, porque tem muito a ver com o universo que foi criado, sabe? Esse caos, esse ruído na imagem, eu acho que combinou muito bem com a proposta da obra. Porque em um mundo pós-apocalíptico, cheio de caos e confusão, não tem como ser um traço limpo ou um ambiente tranquilo. Eu acho que consegue transmitir essa agonia, sabe, do fim do mundo, simplesmente isso. E pra quem nunca teve contato com essa obra, o mundo aqui é dividido em 2, entre o buraco, onde ficam os humanos, e o mundo mágico, que é onde ficam as pessoas que conseguiram evoluir e simplesmente conseguem produzir uma fumaça que é responsável pelos seus poderes. E obviamente que isso ia gerar um certo conflito entre os 2 mundos, porque os feiticeiros conseguem gerar portas dentro do buraco e assim treinar ou fazer o que quiser com os humanos, até porque eles não têm a capacidade de se defenderem, porque são fracos se comparado ao poder mágico que eles têm. Então, a história principal gira em torno do Kaiman, que é um cara com cara de lagarto, de jacaré, sei lá, que foi transmutado por um feiticeiro e não sabe de nada de sua vida antes desse acontecimento. Então a gente vai acompanhar sua jornada em busca da verdade, saber como ele era e saber quem ele era. E nisso, cara, vai surgindo vários personagens cativantes, vários personagens muito bem escritos. E eu acho que esse é o charme da obra. Tanto o universo, que é muito bem construído, muito bem redondinho, sabe, por assim dizer, porque não tem brechas e os personagens conseguem transbordar a humanidade, sabe? Você consegue ver que eles têm um propósito ali, eles estão dentro daquele universo, eles estão servindo a algum propósito. Então eu acho que isso é um belo ponto a ser levado em consideração para iniciar essa leitura. Claro que tem vários outros aspectos, como as cenas de luta que o mangá entrega, cara, são perfeitas. É muito violento e eu acho que não poderia ser de outra forma. E tudo casa muito bem, sabe? O esquema de poderes dentro da obra funciona muito bem. E eu acho que essa obra conseguiu inovar. A gente tava, principalmente na época que ele foi publicado, né? No início de publicação, a gente tava... não era muito shonen, sabe? E eu acho que muitas obras se perderam nesse nicho. E ela conseguiu sair da curva e encontrar uma identidade própria. Essa é a verdade. Então eu acho que o lema de Dorohedoro
combina muito bem com ele, sabe? Dorredor é simplesmente caos. E por mais que seu período de publicação tenha sido longo, ela foi publicada de 2000 a 2018, eu não vejo que a mangaka se perdeu em nenhum ponto. Eu acho a história como um todo muito congruente. Eu acho que foi tudo muito bem escrito, muito bem pensado. Nada se perde no meio da história. Em alguns momentos, principalmente no começo, a história vai ser confusa e é esse o intuito. Ela quer que seja confuso, assim como sua arte, assim como o universo que foi criado, e tá tudo certo, é pra ser assim. Essa obra aqui no Brasil vai ser encerrada em 23 volumes, já estamos no volume 19, se eu não me engano, e já com alguns em pré-venda, e eu acho que essa é uma obra que vale muito a pena você ter em sua estante. Claro que essa edição tem seus problemas, certo? Que vamos falar um pouco sobre eles agora, mas você vai ter que colocar numa balança, se acredita que vale a pena ou não. Então, o primeiro deles, que podemos citar nesse vídeo, é a transparência excessiva que tem nas folhas do mangá. É um problema crônico que temos nos mangás da Panini, que, do meu ponto de vista pessoal, não atrapalha muito minha leitura. Claro que a gente tá pagando caro por um material meia boca, mas isso não seria o mais importante pra mim. Isso é fato. As capas do Dorredor são impecáveis, cada uma mais linda que a outra, mas infelizmente tem outros problemas que nos envolvem nisso, né? Antes que eu esqueça, até agora só tiveram 2 brindes, que foi do volume 1, com marca-página, e se eu não me engano no volume 3, que foi esse calendário, muito legal também, muito bonito, mas enfim, pararam por aí, também é outro ponto negativo, né? Outro ponto que eu posso citar aqui é a diferença de tamanho entre os volumes. Eu peguei o volume 2 e o 16 para conseguir comparar com vocês, e só para vocês terem noção, o volume 16 tem 210 páginas, enquanto o volume 2 tem 156. E cara, isso querendo ou não, dá uma diferença estética na coleção. Se você colocar todos em sequência, vai causar uma estranheza. Outra coisa que eu posso citar aqui é o nosso problema com a cola do mangá. Pode parecer besteira, mas vários volumes que temos aqui na coleção vieram com uma cola excessiva, cara. Transbordaram a cola e sujaram as folhas. Por vezes até dificultaram a abertura, a primeira abertura no caso, né? E cara, ficou manchado em cima e isso me deixou meio triste, sabe? Porque se vocês já acompanham o canal há algum tempo, sabe que eles ficavam naquela parte do nicho branco e eles acabaram manchando o próprio nicho. Ou seja, foi um excesso mesmo, foi um erro deles. E outra coisa que eu posso citar são as lombadas que já vêm da Panini machucadas, cara. Você fazendo um unboxing já percebendo que elas estavam machucadas, amassadas ou mal cortadas. Enfim, eu acho que tem muitos pontos negativos essa obra, principalmente nessa edição brasileira, mas a grande maioria é coisa que poderia ser facilmente resolvida com um simples box, como fizemos com Berserk. Eu acho que a transparência não atrapalha tanta leitura e nem me faria parar de colecionar Dorredouro. E com toda certeza é uma obra que vale a pena a sua leitura. Não sei se você tem disponibilidade para ter essa obra física ou se vai preferir ler por scan, mas com certeza você precisa ler Dorredouro e entender o caos que gira em torno dele. E é isso, espero que tenha ajudado a tomar sua decisão e até o próximo vídeo. Falou!